Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Vamos meditar na palavra do Senhor. Sou o pastor Carlos Soares, Igreja Cristã Nova Vida, de Poços de Caldas. Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel 23, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. E o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Até aí. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, louvado, exaltado e glorioso é o Teu nome. Pai, nos abençoa com a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra nos faz chegarmos mais perto de Ti. Nos abençoa nessa hora, Senhor. Que a Tua graça venha sobre cada um de nós e que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome. Amém. Essa passagem é mais uma passagem única, uma passagem que a gente talvez possa passar numa leitura rápida e não prestar muita atenção. Davi, quando andava fugitivo, quando ele fugia da presença de Saul, que queria matá-lo, ele se encontrou com vários homens que também eram fugitivos, errantes,
homens que não tinham um lugar ao certo, homens que, entre aspas, a gente pode dizer que eram foras da lei, mas eram homens que precisavam ser alcançados. Eram homens que tinham fome e sede de justiça, mas ainda não sabiam ao certo como era essa justiça. E Davi, na sua fuga de Saul, ele se encontra com vários homens e ele cria um mini exército. Davi começa a ter vários homens que se aliam a ele. Deus vai fazendo com que Davi seja fortalecido com pessoas dispostas a lutarem, a estarem com ele. Davi era um homem que atraía pessoas, irmãos. Davi era um homem que era agradável de se estar perto dele. A Bíblia mostra vários exemplos de como eram as suas decisões quando ele levava os homens numa batalha, como ele dividia os despojos, como ele pensava, como ele tinha um senso de justiça. E isso fazia com que pessoas que quisessem estar junto de Davi. Davi era um líder nato. E nessa passagem a gente vai lendo e a gente vai vendo sobre os valentes de Davi, quase no finalzinho do livro, a gente vai vendo que 3 homens se destacam aí. A leitura mostra que Davi, num certo momento, ele estava cansado, já devia estar exausto de estar fugindo. E aí ele se encosta e ele suspira com ele mesmo. Sabe quando a gente fala com a gente mesmo? Ah, que vontade de comer alguma coisa. Que vontade de comer um escondidinho de carne seca. Ah, que vontade de comer uma feijoada. Que vontade de comer uma rabada. Que vontade de comer um churrasco com os meus amigos. Que vontade de tomar um suco de graviola. Que vontade de tomar um suco de uva verde. Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente fica... Parece que vem na nossa mente assim um desejo. Parece que a nossa mente faz a gente lembrar de alguma coisa. Ah, que vontade de estar passeando. Que vontade de conhecer algum lugar. Tem hora que a gente pensa, assim, nosso cérebro parece que traz uma memória. E Davi, nessa hora, ele sentiu um desejo de tomar água, mas uma água, talvez uma água potável, uma água que o lembrasse da sua terra, do seu lugar, do seu lar. Ele diz: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Talvez ele já tenha bebido daquela água tantas vezes e na época ele nem desse tanto valor, mas agora, como ele era um fugitivo, quando a gente não tem a coisa, a gente dá mais valor. Pode pensar. Quando a gente tem algo que é corriqueiro, que a gente tem todo dia,
Uma água gelada, basta ir na geladeira e tomar uma água gelada, ela está lá. Eu não consigo sentir esse desejo. Eu quero beber água, tenho sede, vou e bebo água. Mas Davi já estava fora de casa há muito tempo e Davi estava pensando, quem me dera, mas Davi falou sozinho, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Quem me dera. Davi falou somente isso com ele mesmo. Mas ele não sabia, ou ele não esperava, que três homens estavam prestando atenção em Davi. Três amigos. Três homens que olhavam para Davi e ficavam esperando uma ordem, uma ação, algo que viesse de Davi. Eles estavam ali predispostos, eles estavam ali atentos. Quando uma pessoa ama, ela fica atenta. Ela tem prazer em agradar, ela tem prazer em servir, ela tem prazer em ser útil. Nós podemos ver que esses três homens, eles amavam Davi. Amavam. Eram três amigos mais que irmãos, mais chegados que irmãos. Quando aqueles três ouviram Davi falar sozinho, Davi suspirar, que vontade de beber aquela água fresquinha. Aqueles três homens não pensaram nas suas próprias vidas. Eles não pensaram no risco. Mas quando eles ouviram um suspiro de Davi, aquele suspiro de Davi passou a ser o motivo da vida deles. Quando eles ouviram aquele suspiro pareceu uma ordem. E eles pensaram, vamos realizar o desejo de Davi. Vamos realizar o desejo do nosso comandante, do nosso amigo, do nosso líder. Se é para ele ficar feliz, nós vamos pegar essa água. E aqueles três não pensaram em mais nada. A Bíblia diz que aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, dos inimigos. Eles romperam, essa palavra é interessante, eles romperam. Os três, no mesmo instante, se levantaram e entraram no meio do perigo, no meio dos inimigos. Traçaram uma estratégia, se esconderam e foram até o poço onde estava rodeado de inimigos. E lá eles pegaram a água do poço, tiraram a água e levaram até Davi. E aí a gente imagina Davi olhando para aqueles três assustados e ele chegando para Davi, Davi, a água do poço junto ao portão de Belém, que o Senhor suspirou por ela. Davi talvez não tenha nem acreditado no que ele estava vendo. Davi tomou um susto. E aqueles três homens com os olhos arregalados, agora
Agora Davi vai tomar a água que ele estava suspirando. Eu imagino os três valentes olhando para Davi, esperando que ele bebesse aquela água, que ele sentisse aquele sabor, que ele sentisse aquele prazer em tomar aquela água de onde ele desejava. Mas aí, irmãos, seria muito fácil para Davi matar o seu desejo. Seria muito fácil Davi olhar para eles: olha, vocês vão ganhar uma promoção, eu vou dar um brinde para vocês, eu vou dar algo para vocês, vocês serão os generais do meu acampamento, vocês vão ser isso, vão ser aquilo, vocês vão ser os meus amigos mais fiéis. Não. Irmãos, Davi tinha um coração diferente. Davi pegou aquela água e não viu naquele pote. Davi não viu naquele pote água. Davi viu naquela vasilha, naquele vasilhame. Davi viu o sangue daqueles três amigos. Porque aqueles três amigos colocaram a sua vida em perigo para trazer a água para Davi. Davi olhou para aquela água e ele não viu água. Ele viu o coração daqueles três homens. Ele viu o amor daqueles três homens para com ele. E aquela água passou a ter tanto valor, tanto valor, tanto valor, o valor da vida de três homens. Davi pegou aquela água e falou: eu não sou digno de beber essa água, de tomar a vida de três homens por minha causa. Aquilo passou a ser tão valioso. Aquela vasilha com aquela água passou a ser tão rica, mais rica do que muitos e muitos e muitos diamantes, de valor incalculável. Davi olhou aquela vasilha e deu para Deus. Davi pegou aquela água e dedicou ao Senhor. Disse: Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Ele não a quis beber, mas ele a derramou como libação ao Senhor, como sacrifício ao Senhor, como honra ao Senhor, como adoração a Deus. Longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que foram lá colocando em risco as suas vidas? Davi recebeu a vida daqueles três homens e entregou para Deus, dizendo: Senhor, toma a vida desses três homens em tuas mãos. Toma esse amor todo em tuas mãos. Esse amor eu te entrego. Irmãos, é até difícil a gente entender esse gesto de Davi. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando: caramba, Davi foi muito ingrato. Ele recebeu a água que ele tanto queria beber, e três homens arriscaram as suas vidas e ele não bebeu a água. Não, ele fez algo muito maior, ele valorizou muito mais do que a gente imagina. Aquilo que ele tinha naquele momento era algo de mais precioso que ele tinha em suas mãos. E ele entregou ao Senhor. Ele entregou a água como se ele dissesse: Senhor, bebe essa água, porque essa água é tão valiosa que eu não sou digno de beber. Irmão, será que a gente entrega o nosso melhor para Deus?
Davi entregou o que ele tinha de mais precioso para Deus. Ele disse: eu não sou digno. Eu não faria uma coisa dessa. Longe de mim, Senhor, fazer tal coisa. Longe de mim. Aquilo que é mais importante, aquilo que é mais valioso, nós devemos entregar para o Senhor. Nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. E com esses 3 homens a gente aprende também que muitas vezes um amigo não tem preço. Um amigo não tem preço. Um amigo tem valor. E um amigo valoriza o outro. Davi valorizou seus 3 amigos, assim como seus 3 amigos valorizaram Davi. E em tudo isso, o nome do Senhor foi louvado e honrado. Pessoas que fazem a diferença na nossa vida têm muito valor. Nós devemos saber dar esse valor, saber valorizar quem de fato é importante para nós. Hoje nós temos uma inversão tão grande de valores. As pessoas hoje são descartáveis. Você só tem valor para alguém enquanto você está servindo. Quando você deixa de servir ou quando a pessoa deixa de ter sede, você é descartado. Na igreja, de um modo geral, as pessoas consomem e descartam seus irmãos, seus líderes, os homens de Deus, porque as pessoas não têm um coração como o coração de Davi, que é um coração segundo o coração de Deus. Hoje você é descartado muito facilmente no mundo. Basta você dizer alguma coisa diferente, basta você dizer uma verdade, que você deixa de ter valor. Basta você errar, que você é descartado. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas, porque isso agrada ao Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus seja adorado para todo sempre. Amém. Deus o abençoe rica e abundantemente.